Como construir um cluster Kubernetes na Amazon AWS utilizando o EKS, que é um serviço de hospedagem e gestão do control plane para Kubernetes a partir de outros serviços integrados da AWS, como por exemplo o EC2, o Fargate ou também cluster híbridos. O EKS ele integra-se com outros serviços da AWS, na composição dos nós, sendo máquinas virtuais EC2 ou não máquinas virtuais EC2, sendo serverless, através do Fargate, conectados essas máquinas em rede VPC, balanceados via ELB, através do Load Balancer, e registrados em EC2. Na verdade, ali em Registry de Container, tá? ECR. Usado na orquestração e deploy de microserviços em containers na prática para fazer escalonamento, rollout, plataformas internas PaaS para devs com DevOps de CI e CD, workloads de ML via jobs em containers com alta escalabilidade e GPU em máquinas virtuais EC2 quando necessário, ambientes híbrido Edge com o EKS Anywhere, o Hybrid Nodes para rodar Kubernetes on-premises e também em devices. Tá? O objetivo do encontro de hoje é a gente criar um pequeno cluster Kubernetes através do Fargate, tudo automatizado, e acessar os pods de deployment e principalmente o service com o Nginx instalado. Para a gente ter uma ideia de como é que criar um cluster na AWS, existem várias formas. A gente vai fazer pela forma mais simples, mais automatizada, com maior assistência automatizada da AWS. Então, nós viemos aqui no serviço EKS da Amazon, Clusters, e criaremos o nosso cluster. Vale lembrar que o cluster é uma estrutura composta de vários outros serviços da Amazon AWS integrados. Como, por exemplo, nós veremos que a partir do momento que a gente criar o cluster, várias máquinas EC2 serão criadas automaticamente via Fargate, nesse caso que nós estamos fazendo no encontro de hoje. A gente não vai criar essas máquinas manuais, nós faremos com que o Fargate ele crie automaticamente para a gente. Como nome, eu vou colocar EKS Fargate Tutorial, tá? Trocar o nome dele. Pode ser um cluster com configuração rápida, então nós não vamos fazer nada personalizado, como eu disse, nós não criaremos máquinas manuais, nós vamos usar o Fargate e a configuração rápida de assistente para criar o nosso cluster. O perfil do cluster, nós vamos criar um novo, porque nós não temos nenhum. A própria AWS nos ajuda com relação a isso. Ele é um serviço do tipo AWS. Aqui no caso de uso, tá, nós vamos usar o EKS Auto Cluster, que eu acredito que já esteja setado. Isso. Próximo, são essas permissões, as permissões necessárias para criar o cluster. Como o nome da função, eu vou deixar Amazon EKS Auto Cluster Role, que fica mais fácil para a gente ter ela como referência. Como descrição, pode colocar aqui o que você quiser. Então, permite gerenciar cluster. Vou colocar aqui teste. Tá? As etapas de confiabilidade e revisão, vamos criar o perfil. Nós fomos redirecionados, no caso, para criar esse perfil no painel do IAM. Então, vou fechar aqui. Voltamos aqui no painel da criação do cluster, atualizando. Teremos aqui, já está selecionada a política. O mesmo nós vamos criar para a política das máquinas, dos nós, dos nodes, serviço AWS. O tipo que nós vamos utilizar é o EKS AutoNode. Então, para ele gerenciar os nós automaticamente. Já está setado. Então, como eu disse, nós não criaremos... essas são as políticas. Nós não criaremos nós não criaremos máquinas manuais. É o AutoNode que vai fazer isso para nós. Aqui, como descrição, permite gerenciar nós no cluster. Nodes. Vamos colocar nodes no cluster. Teste 1. Então, colocaremos dessa forma, tá? Só para a gente ter uma referência de que fomos nós que criamos essa política. Criar perfil. Saindo da aba do IAM. Voltando aqui, vamos atualizar. Automaticamente já pegou a política. A rede VPC e as subredes vamos utilizar a rede padrão.
Temos todas as configurações certas, nenhuma faltante, vamos criar o cluster. Demora um pouquinho, mas a partir do momento que a gente cria o cluster, todos os serviços eles já vão sendo acoplados a ele. Então, se nós formos verificar o cluster depois que a gente trabalhar um pouco em cima dele, é muito provável que vários serviços sejam criados. Por isso que, para se manter no nível free tier, é interessante que a gente já desligue, já apague tudo que nós acabamos de criar, para que não sejam cobrados custos extras. Agora nós vamos abrir o Cloud Shell. Nosso cluster ele já está criado. Vou abrir o próprio Cloud Shell, eu não vou acessar por máquina externa, que é um Linux que está setado na América São Paulo para mim. Essa região é importante, SAS1. E aqui nós vamos executar alguns comandos, tá? Esses comandos você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io, simplesmente copiar e colar eles. Então aqui, vamos acessar o cluster através do comando AWS. Caso for na nossa máquina local, tem que instalar o pacote AWS e fazer a sua autenticação, o seu login com o usuário da AWS para que você tenha acesso a esses comandos a uma máquina externa. Como nós estamos utilizando o Cloud Shell, que já é integrado ao AWS, não é necessário. Então aqui é o nome do cluster, foi o nome que eu coloquei, e a região SAS1, que é a que eu estou usando. Podemos usar o Ctrl V, acredito que não dê, né? O Ctrl C, Ctrl V, pronto. Em alguns Linux é Ctrl Shift V. E o cluster está criado. Tá, eu vou colocar aqui só para a gente verificar, listar os clusters. E vai abrir um JSON com a lista, o array dos clusters criados. Nós já temos um cluster. Então, esse cluster ele já está funcionando. Tá? Eu vou vir aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou baixar esse Cloud Shell. Clusters. O nosso cluster ele está no momento de criação. Deixa eu atualizar ele aqui. Demora um pouquinho para ser criado, porque são várias máquinas que vão sendo criadas a partir dele. Ctrl L para limpar aqui o nosso shell. Agora nós vamos listar as máquinas desse cluster, getNode. Todos esses comandos são através do kubectl getNodes. Então, o nosso cluster ele ainda não está criado. Nós vamos aguardar a criação dele e de suas respectivas máquinas, que provavelmente serão EC2, tá? Claro que em nível de sistema nós não temos esse acesso para saber se são EC2 ou não. A gente só tem os pods aqui que nós vamos acessar. Os nodes, tudo bem. Tá? Então nós vamos aguardar a criação do cluster e reexecutar o comando para listar os nodes, no caso as máquinas, os nós desse cluster. Bom, agora que o nosso cluster ele já está ativo, nós vamos reexecutar aqui. Eu tinha executado alguns comandos, ó, atualizando o nosso cluster, kubectl getNodes. Vou mostrar que nós temos duas máquinas, e essas duas máquinas elas estão provavelmente no EC2, tá? Vou mostrar aqui para você só para nós termos ideia de que outros componentes, outros serviços da AWS foram criados, aqui estão eles, em conjunto com o nosso cluster. Vamos voltar lá para o nosso cluster. A partir de agora, todos os comandos que a gente vai executar serão via PowerShell, né? No caso, aliás, via Cloud Shell, tá? O Shell da Amazon, da AWS. Agora nós vamos criar um namespace nesse Kubernetes, tá? Nesse nosso cluster chamado Fargate Demo. Então, vou colar aqui. Esse namespace foi criado, o get namespaces. Vamos listar os namespaces. Está aqui o nosso namespace Fargate Demo, ele está ativo, tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer um pouquinho mais de zoom. Infelizmente não vai dar. Ele vai ficar pequenininho, tá? Vou deixar dessa forma. O que nós fizemos? Então agora nós temos um namespace, nós temos nodes nesse cluster e o cluster em si funcionando. Agora nós precisamos associar o serviço Fargate a esse namespace que a gente acabou de criar. Então eu vou só colocar o comando aqui. É o kubectl node namespace, o nome do nosso namespace que a gente acabou de criar, o Fargate Demo, nesse nosso cluster. Então nós vamos vinculá-lo. Tá? Ele está vinculado, podemos verificar esse vínculo através de uma concatenação de JSON.
Vou colar aqui e executar. Tá aqui ele, ó, tá linkado ao namespace do Fargate. Ctrl L para limpar o nosso shell. Agora nós vamos implantar uma aplicação simples, tá? Eu vou mostrar aqui para você. A gente não vai acabar criando arquivos de manifesto.yml. Nós vamos pegar um arquivo de manifesto online, que é esse arquivo aqui. Tá? Deixa eu trazer ele para você. Copiar, colar. Ele vai estar disponível nesse deployment. Vou abrir ele com o nosso bloco de notas mesmo, só para a gente ter uma ideia do que nós vamos criar. Então, ao invés de a gente criar esse manifesto, nós vamos simplesmente importá-lo pela URL e criar os pods, no caso o deployment. Estão criados. Tá? Então, é basicamente isso aqui. Nós vamos criar um serviço do tipo deployment, chamado nginx deployment. Ele vai ter o nginx instalado e as suas versões, inclusive aberta a container porta vinculada à porta 80. Ok? Depois que nós criamos, nós podemos listar os pods desse nosso namespace, que são os 2 pods de nginx, aqueles que nós tínhamos nos nodes. Agora nós temos em nível de software os pods. Então eles estão criando os containers ainda, o status dele ainda não é running. Daqui a pouquinho eles vão entrar com status running e aí nós podemos vincular esses pods a porta 80 para acessá-los. Como aqui a gente não está utilizando o load balancer, nós vamos deixá-los acessíveis internamente. Então aí nós vamos fazer esse teste e vamos aguardar esses pods estarem em execução para que nós possamos dar procedência aos comandos. E pronto, eu já executei o comando novamente aqui, o status mudou para running. Perfeito, agora nós temos os nossos pods em execução, nós vamos expor os serviços sem o load balancer. Então, faremos o expose. Só trazer aqui porque no meu slide ele acaba cortando os comandos. Então, o comando ele é inline, eu sempre faço essa questão. Então, kubectl expose do deployment, o nome do deployment, que é o nginx deployment, a porta 80 vai ser do tipo cluster IP. No nosso "-n" é de namespace, tá? O Fargate Demo, que é o namespace que a gente acabou de criar. Fargate Demo. Aqui. Pronto. O nosso deployment ele está exposto. Agora nós podemos verificar os serviços. Vamos colar. Verificando os serviços, nós temos o nosso deployment, do nginx deployment, e ele vai ter um IP interno. Tá? Se nós estivéssemos com o load balancer, nós teríamos um IP externo acessível na porta 80. Então, qualquer host ou teria aí uma segurança de hosts para acessá-los, tá? Na porta 80. Como esse nosso exemplo ele é simples, ele é simplesmente interno, nós faremos esse acesso internamente. Então, nós vamos acessar esse pod internamente via proxy do kubectl. Tá aqui, ó, seguindo na porta localhost da porta 8080 na porta 80. Eu vou abrir uma nova aba, porque esse comando é interativo, no SAS1. E aí nós vamos acessar esse nosso localhost na porta 8080. E pronto, ó, como está vinculado na porta 8080, a porta 80 do nosso pod, acessamos a porta 8080 dessa nossa máquina e demos as boas-vindas ao arquivo de entrada do nginx, ou seja, o nginx está funcionando corretamente e nós conseguimos acessar os serviços desse pod, desse cluster Kubernetes com os deployments e services de nginx. Várias estruturas foram criadas, nós podemos vir aqui Ctrl C para cancelar essa interação, Ctrl D para sair desse Cloud Shell, e agora, para não mantermos funcionando os serviços e gerar custos extras na AWS, teremos de excluí-los. Então, nós criamos no encontro de hoje os namespaces, até eu fechei antes de deletar os namespaces, tá? Então, nós podemos abrir de novo um Cloud Shell, só colocar o comando de deletar namespace, vou clicar aqui no Enter para ele executar uma nova instância,
podemos deletar os namespaces e pronto, os namespaces estão deletados. Apagamos o cluster e apagamos no IAM aquelas duas funções que a gente criou. A função para permitir a execução do cluster e a função para permitir a gestão e execução dos nodes. Essas exclusões elas são necessárias e também eu aconselho a você dar uma olhada no CloudWatch para ver se foram criadas alguns logs, grupos de logs com relação a isso. Se foram criados, você pode os apagar. E depois de tudo isso, você vai lá na EC2 e verifica se ainda tem alguma máquina em execução, alguma instância EC2, e também no EKS para verificar, no Fargate, tá? No cluster Fargate, para verificar se tem algum cluster em execução. A princípio não, porque nós vamos apagá-los, mas é sempre bom fazer essa revisão para você ter certeza de que tudo foi deletado. Todos esses comandos e informações você encontra lá no meu site, bsocial.github.io.